trouxe para cá o sequenciamento daqueles pacotes que eu tenho que fazer as entregas. Nós vamos proceder agora à distribuição desses pacotes, né, no período de obra. Essa distribuição, a gente chama ela de linha de balanço, porque ela tem que ter um equilíbrio entre a quantidade e o tempo de execução do serviço. Então, eu vou criar o meu cronograma. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, aqui eu tenho as semanas do meu projeto, tá? Para semana 1, 2, 3, assim por diante. Aqui eu ponho o primeiro dia da data que você quiser, vamos colocar a data de hoje, 25 de abril de 2022, tá? E aí, cada semana aqui, né, que eu coloquei aqui, ó, abril 2020, 25 de abril de 2022, e aqui mais 7 para dar uma semana para cada uma dessas linhas, tá? Semana 1, 2, 3 e 4. Cada semana representa um mês. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Aqui eu tenho as ruas que eu vou executar, certo? E eu também já tenho que colocar aqui, no meu planejamento de obra, a sequência dessas ruas que eu estou querendo executar. Então, no meu planejamento, eu vou começar pela rua Rodrigues Alves, depois eu vou seguir pela rua Afonso Pena, depois eu vou fazer o primeiro trecho da Floriano Peixoto, depois o segundo trecho, depois eu vou para Deodoro da Fonseca. Então, eu tenho que já ter esse pensamento de organização do caminhar da minha obra. Então, minha obra vai da Rodrigues Alves percorrendo essas outras ruas até chegar na Antônio Francisco de Azevedo, certo? Vocês vão observar que eu vou ter aqui a rua Rodrigues Alves com 450, Afonso Pena com 550, e aí a Floriano Peixoto ela era maior, ela tinha quase 1000 metros. Então, foi dividido em 2 trechos, para que esses trechos fiquem mais ou menos parecidos com esses dois, certo? E essas 3 ruas são pequenas, nós vamos juntar essas ruas aqui na nossa distribuição para ficar parecida com essas outras 3. Qual foi o critério que determinou esse tamanho que eu coloquei aqui de comprimento de rua? Eu consigo, com a minha equipe, com a minha consultora, fazer esse tanto de via por mês, ou um certo período, certo? Então, é isso que determina essa quantidade. Eu não consigo tudo, eu consigo menos. Então, você diminui, faz uma redivisão, melhor, tá? Então, fica a critério do planejamento da obra, tá? Os serviços vão ser feitos, certo? Por exemplo, eu tenho aqui o canteiro, que é um lugar onde vai ser feito o quê? O serviço preliminar, vai ser executado o barracão, vai ser feito os banheiros, refeitórios e tudo mais. Depois eu tenho algumas ruas, né? As ruas, elas têm mais ou menos a mesma medida aqui. Essas 3 eu vou fazer elas agrupadas, tá? Essa medida aqui é definida de acordo com a capacidade da empresa de executar serviços, né? Em um mês, mais ou menos, tá? Então, essa Rodrigues Alves, ela tem 450 metros, eu consigo fazer ela dentro de um mês. Então, Afonso Pena é 500 e pouco, é um pouco mais, eu consigo fazer ela dentro de um mês. A Floriano Peixoto, eu tive que dividir em 2 partes, para poder fazer cada parte em um mês. E as outras 3, eu consigo fazer as 3 juntas num único mês. Então, isso aqui é só uma forma de você ter uma ideia de como que você vai executar a sua obra, tá? Considerando esse prazo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro serviço, administração local. Eu vou colocar aqui em canteiro, na primeira semana, né? Serviços preliminares, também vou colocar... desculpa, a administração local não precisa pôr aqui não, tá? Não vai precisar, porque ela é distribuída em toda a obra. Nós vamos colocar aqui serviços preliminares, e nós vamos colocar aqui mobilização, certo? Então, o que é esses serviços preliminares que eu vou fazer? Barracão, placa de obra, refeitório e tudo mais. O que é essa mobilização? Trazer os equipamentos, as pessoas. Eu já posso começar os meus trabalhos de engenharia
simultaneamente a execução do canteiro aqui, né, do serviço de permeabilidade e da mobilização. Então, eu vou começar, né, como a gente já definiu antes, pela drenagem da Rodrigues Alves. Eu vou gastar aqui 3 semanas para fazer a drenagem da Rodrigues Alves. E, na sequência, passando logo uma semana, eu já tenho equipe para começar na Afonso Pena. Então, eu já vou aqui na Afonso Pena, tá? Depois, aqui eu já vou na Floriano Peixoto. E assim vou fazendo até o final, tá? Como essas 3 são mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou fazer as 3 juntas. Então, vocês veem que meus pacotes são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Feita a drenagem, eu vou fazer a terraplanagem. Então, a terraplanagem, eu vou vir aqui, eu vou fazer, posso deixar uma semana de intervalo? Não, aí depende de cada obra, tá? Eu vou deixar aqui uma semana de intervalo. E vamos lá, trabalhando aqui a terraplanagem, tá? E assim eu vou fazendo até o final. Pavimentação, vou gastar só uma semana para fazer, já vou fazer aqui grudado. Ah, não vai dar certo fazer grudado na terraplanagem. Não, tudo bem, faz mais para cá. Pega, faz mais uma semana para frente, 2 semanas para frente, de acordo com a sua obra. Vai ajustando aqui o planejamento e vai embora. E vamos fazer isso aqui tudo até chegar no mês final,